Fala aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Aqui quem vos fala, Liécio Barbosa, falando de Macaé, no Rio de Janeiro, Brasil. O assunto de hoje é um assunto muito interessante, um assunto que eu quero conversar com vocês a respeito da música, do hino, do louvor, como você quiser falar, Sabor de Mel. Sabor de Mel, da cantora Damares. De uns anos para cá, ela vem sofrendo retaliações, perseguições, críticas, tá? E digo até que calúnias, tá? Calúnias em relação a um pequeno trecho dessa música, tá? O trecho diz o seguinte, eu anotei aqui, eu vou ler para vocês, tá? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Vamos analisar, porque o que se diz, tá? É que essa música é antibíblica, é inadequada, é errada. Aí eu pergunto, qual o pecado? Qual a heresia? Qual o crime? Qual a falta de ética? Não sei, sinceramente. Eu não sei, vamos aqui rasgar o português claro, eu não sei por que razão o pastor Silas Malafaia, que tem todo o meu respeito, congreguei na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né, na tão conhecida ADVEC, né, e por quase 12 anos, tá, e nada a falar dessa igreja, uma igreja fantástica, tá, muitas coisas eu amo, tá? Mas não existe igreja perfeita, né? Instituição religiosa perfeita não existe, que é composta por nós, que somos seres humanos, somos imperfeitos, temos pecado, então é isso daí. Mas enfim, maior apreço pelo pastor Silas Malafaia, um pastorzão, um guerreiro, tá? Quiséramos nós, povo brasileiro, ter um pastor Silas Malafaia em cada estado dessa nossa nação brasileira. Eu acho que o Brasil seria mais diferente, viu? Tô idolatrando ele não, tá? Quando ele erra eu critico, quando ele acerta eu elogio, tá? Mas eu vejo nele muito mais acertos e tenho os meus elogios do que erros. E aí acaba recebendo as minhas críticas, tá bom? Assim como eu também acerto, também erro. Somos todos iguais nesse quesito aí, tá bom? Então vamos lá. Eu quero deixar aqui, tá, para iniciar nosso papo, não quero levar muito tempo, é Salmo de número 23, versículo 5, tá? É o foco. Mas eu vou ler todo, tá, o texto do Salmo. O salmista Davi diz assim a epígrafe, aquele texto em negrito que tem em cima da Bíblia. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E aí ele começa aquele texto célebre que muitos conhecem, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, tá? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas, agora vem o versículo 5, olha o que o salmista Davi fala, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bom, eu quero aqui abordar
né? Quem aqui acompanha o pastor Silas Malafaia sabe, né, que ele é bem espontâneo nas suas palavras, né, nas suas colocações, é o jeito dele. Eu também tenho muito disso, tá? E eu consigo entender que ele deu uma deslizada quando ele começou a apontar o canhão dele para esse hino, tá? Por quê? Eu sempre me incomodei, já escutei um monte de gente falando e tal, aquela coisa, e nunca entrou no meu coração. Eu nunca consegui engolir, tá? Isso, essas críticas, tá? Em relação a esse trecho da música. E aí eu procurei fazer o quê? Eu procurei ir na fonte. Onde é a fonte? Damares. Ela que gravou o hino, tá? E eu escutei, tem vídeos na internet aí, à vontade, quem quiser pode ir ver, tá? Só pesquisar aí no YouTube, né? Hino, Sabor de Mel, explicação da Damares Alves sobre o hino, tá? E você vai ver da boca dela, ela explicando, tá? As razões, os motivos pelos quais o hino foi gravado, e ela louva o Senhor com essa música, tá bom? Então, você que é pastor, tá? Por favor, venha se despir, fica despido, tá? De preconceitos em relação a essa letra, por causa do que você tem ouvido falar. E analisa a letra, tá bom? E vê se realmente tem algum pecado, alguma heresia, algum crime, alguma coisa antiética, alguma coisa imoral nessa letra, tá bom? O hino, ele exalta, ele adora, engrandece o Senhor o tempo todo. O hino não fala de engrandecimento do homem, não fala de louvor ao homem, tá bom? E as palavras da Damares, para mim, é o suficiente. Por quê? Porque quando Deus olha para nós, ele não olha esse estereótipo, tá? Diz a própria palavra de Deus que o Senhor, tá? Ele olha e ele penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, discerne os pensamentos e as intenções do coração. Ou seja, o que importa para Deus não é o que você faz. O que importa para Deus não é o que você fala. O que importa para Deus não é o que você exterioriza, mas sim o que está lá dentro. A intenção que gera ações, atitudes, falas, gestos e tudo mais. Deus olha para isso, tá bom? Então, o salmista Davi, no Salmo 23, versículo 5, ele diz: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Pois bem, nós vemos em outras partes da Bíblia, vou ler aqui também no Salmo 41, no versículo 11, tá? E aqui eu vou ler na versão Almeida, Revista e Corrigida, tá? Mas eu prefiro mais a versão King James, atualizada, tá? Que fica melhor. Diz aqui o texto, Salmo 41, 11. Por isso conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Na King James fala, não se alegra sobre mim, tá? Então, ou algo parecido, mas o entendimento é esse. Então, o que ocorre, meus irmãos? Precisamos ter cuidado quando nós vemos alguém de proeminência falar certas coisas, tá? Porque nem sempre a pessoa está certa, tá? Nem sempre a pessoa está correta, tá? Naquela colocação. Então temos que ter muito cuidado, tá? Eu não vejo nada de errado. Não vejo aqui o hino usurpando a glória de Deus para dar para o homem. Não vejo, tá? Quantos de nós, irmãos,
quando passa a prova, passa o deserto, passa a luta, passa aquele período, aí vem o momento de refrigério, Deus derrama a bênção, dá aquela alegria, momento de paz, de bênção, de vitória, de coisas maravilhosas na nossa vida. As pessoas naturalmente vão olhar e vão ver. E aí, no nosso meio cristão, muitos dizem, quando está no perrengue, no deserto, na moenda, na dificuldade, está em pecado. Ainda tem muitos crentes que pensam assim, tá? Esse pensamento aí na década de 80, 90, início dos anos 2000, isso era terrível. Agora já se modificou bastante com o advento da internet, as pessoas vão buscando mais informação, mais conhecimento, né? E aí vai se desmistificando essas coisas, tá? Mas, meus irmãos, nos dias de hoje, pessoas que procuram ler, procuram estudar, procuram se aprofundar um pouquinho mais, tá? Poxa, pensar e ir, né, no estouro da boiada, pelo amor de Deus, para e analisa. Para e analisa, tá? Como eu falei anteriormente, fica nu, fica despido do preconceito, vai você e Deus para a palavra. Bate de frente a crítica, a letra e a palavra e vê o que Deus vai falar com você, tá bom? Eu não quero que você também concorde comigo não, certo? Mas confronte as críticas, confronte a letra da música, a palavra e as declarações de Damares. Faz uma análise sincera sobre isso, tá? Para você poder depois tirar uma conclusão. É um conselho que eu te dou. Não se precipite, tá? Não adote de olho fechado, não engula, tá? Não coma de olho fechado aquilo que você escuta, aquilo que você vê, ainda que seja de pessoas tão proeminentes, tá? E influenciadoras como é o nosso amado irmão, pastor Silas Malafaia, que eu tenho todo o meu respeito, tá bom? Para mim, essa música não tem nada demais, tá bom? Tem até uns trechos aqui que poderia se pensar alguma coisa, mas pelo amor de Deus, vamos ouvir quem é que gravou, tá? E aí aqui temos também alguns trechos aqui que podemos usar aí da questão da licença poética, tá? Mas se bem que licença poética eu acho que nem cabe, que o hino está tão claro, tá? Poxa, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na benção, vai se arrepender. Quantos de nós, irmãos, quando passa pelo deserto, chega um momento de alegria, nós não temos satisfação e inevitavelmente as pessoas tomam conhecimento disso, do que ocorreu. Poxa, realmente ele não estava em pecado não. Ela não estava em pecado não. Poxa, olha só, era prova, não era luta. Deus estava provando, Deus estava preparando, lapidando, trabalhando na vida dela, na vida dele, para poder usar ela agora nisso daí. Olha só, então não nos precipitemos, tá bom? Segunda parte desse trecho do hino tão criticado fala, vai estar entre a plateia e você no palco. O que o hino fala demais, gente? Se a pessoa, certo, está tendo lá o seu momento de glória, vamos dizer assim, um momento de por cima da carne seca, vamos falar o português claro, a pessoa está por cima da carne seca, agora não está mais comendo aquele arroz com feijão, com farinha, ovo, disco voador, agora está comendo filé mignon, a pessoa está comendo bem, ou quem não esteja ainda comendo filé mignon, mas está bem, tá ali, graças a Deus, fluindo as coisas, ele está no momento de paz, no momento agora light, as coisas estão realmente se desenrolando na vida dele, Deus está abençoando, e a outra pessoa, tá, vai ver e naturalmente, irmãos, tá, se teve aquele sentimento ruim para com ele, vai se arrepender, tá bom? Eu quero abordar dois assuntos para terminar, tá, esse vídeo que já está muito longo, a questão do amor e a questão do perdão. O que ocorre? O perdão
ele não é algo simples. O amor também não. Antes que eu me esqueça, eu até coloquei aqui e esqueci, né? Aqui, ó, eu falei, não, vou pegar o sabor de mel, vou pegar o mel próprio, vou falar também, mas acabou que passou batido, né? Mel é bom, viu? Esse período de inverno é bom usar, eu gosto bastante de mel, tá bom? Procura aí ver aí os vídeos, o que é um mel verdadeiro, porque tem muito mel também, né, falsificado. Mas então, o amor e o perdão. O que é o amor, o que é o perdão? Bom, perdão e amor, irmãos, é uma questão de obediência. Jesus falou: amai, perdoai, tá? Na própria oração padrão que ele nos ensinou, ele falou sobre isso. Então, meus irmãos, vamos viver as nossas vidas de uma forma, tá? Um pouco mais light, tá? Vamos massacrar a nossa irmã Damares, não. Olha o termo, irmã Damares, tá bom? Nossa irmã em Cristo vai morar no mesmo lugar que nós, serve o mesmo Deus que nós, tá bom? E se você continuar achando, mesmo depois desse vídeo, depois da sua análise pessoal lá que você fizer, continuar achando que realmente, né, esse hino não cabe para ser cantado na sua igreja, amém. Mas não critique quem cante, tá bom? Porque as pessoas têm as suas razões, os seus motivos para fazer o que faz, tá legal? O amor, meu irmão, se você ama, tá? O amor, a Bíblia trata do amor no profundo, né? Jesus fala para amar os vossos inimigos. Por que Jesus fala isso? Porque quando nós amamos os nossos inimigos, amar os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos próximos, vai ficar mole. Entendeu? Vai ser fichinha amar os demais. Então, ame os seus inimigos, aquele que deseja a sua destruição, aquele que deseja a sua morte, o seu mal. Ah, mas não é fácil, irmão Liésio. Realmente não é fácil. Mas é uma questão de obediência. E se você não obedece, você desobedece. E a ordem de Jesus foi imperativa, tá bom? Porque ele é rei. Ele disse: amai os vossos inimigos. Você não tem opção. Se você não ama, se eu não amo, meu amigo, você precisa se arrepender e passar a viver, pedir graça a Deus para poder viver um cristianismo correto, tá bom? Amor é isso aí, é amar até os nossos inimigos. É fácil? Não é fácil. Peça a graça a Deus, ajuda, porque Ele vai te ajudar. Perdão, mesma coisa. Não é fácil, não é simples você perdoar certas coisas. Não estou falando aqui de uma mentirazinha, uma bobeirinha, uma coisa corriqueira. Não estou dizendo isso não. Estou dizendo coisa grave. Tá? A pessoa te caluniou de forma que você acabou sendo presa. A pessoa te caluniou, te injuriou, te difamou de forma que a sua imagem foi destruída na sociedade. Tá? Eu sofro isso. Você sofre isso em dados momentos da vida. Quem não passa? Quem nunca passou por uma injúria, uma difamação, uma calúnia grave? Mas eu quero ir mais além. Uma pessoa que matou teu pai, assassinou a tua mãe, esquartejou teu filho, estrangulou a tua filha. Ah, meu amigo, se você não perdoar essa pessoa, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, tá bom? Jesus ensina na oração padrão: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim, da mesma forma que nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que faltam para conosco. Foi Jesus. A oração, ela é pesada.
É pesada, meu amigo. Mas ele também te dá graça para você conseguir perdoar. Peça graça a Deus, ajuda de Deus, socorro de Deus, se você tem essa dificuldade. Tá bom? Porque quando você perdoa coisas gravíssimas, você tem facilidade de administrar na tua vida questões menores, questões de pequeno porte, pequena monta, tá? Isso vai ser remédio para a tua alma. Aprenda a amar, tá bom? Aprenda a perdoar, porque não podemos, irmãos, entrar no céu sem aprender a perdoar, tá? Saiba de uma coisa, pecamos todos os dias, e o Senhor, como diz Jeremias, com as suas misericórdias que se renovam a cada manhã, porque não tem fim, elas são novas a cada manhã, tá? Ele nos atinge e nos perdoa. Quem não peca, quem passa 24 horas do dia, irmãos, sem pecar, pecamos, erramos, tá bom? Então nós precisamos aprender a amar com o amor de Deus. Passe a pensar nisso em relação ao perdão, em relação ao amor, tá? Você vai viver um evangelho, tá? De outro nível, quando você entender, tá? A plenitude, quando você chegar na plenitude da essência do amor. Quando você chegar na plenitude da essência do perdão, você vai perdoar coisas besteiras, coisas aí pequenas, muito facilmente. Isso vai te dar liberdade, isso vai te dar desenvoltura, paz, tá? Para você conseguir viver um evangelho genuíno, como Jesus nos ensinou. Então, perdoe os seus inimigos, tá bom? Aquele que te fez uma cicatriz profunda na alma, ainda que tenha muitos anos, perdoe. Amém? Ore por essa pessoa. Seu inimigo declarado que quer a sua morte, sua destruição. Ame essa pessoa, ore por essa pessoa. Deus vai te ajudar. Amém? Quanto à nossa irmã Damares, ore por ela. Ore também pelo pastor Silas. E não se esqueça, ore pelo irmão Liésio. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Continue falando profundamente ao teu coração. Eu, sinceramente, irmãos, não vejo nada demais na letra desse hino. Quantos de nós não nos alegramos de fato ao vermos que estamos sendo alvos do agir de Deus após um deserto, após um período de prova terrível, né? E inevitavelmente, tanto amigos como inimigos, pessoas que nos ajudaram e que não nos ajudaram, vão ver, tá bom? E você vai estar onde? No meio da plateia? Ou você vai estar no palco quando você estiver sendo abençoado? Você vai estar na plateia. O que a plateia quer dizer? A plateia é que você vai estar sendo visto, você vai estar em evidência. E a irmã lá, fulana, rapaz, tá bem, Deus abençoou, Deus honrou, Deus, tá agindo na vida dela, rapaz, aquela prova passou, e não era pecado não, era Deus agindo. Então é mais ou menos isso que o hino quis dizer, que ela, quando gravou, quis dizer. O importante é nós ouvirmos as explicações da fonte. O que importa é a intenção dela, tá bom? A intenção do coração dela, não importa, tá? Seja a palavra do pastor Silas Malafaia, digo com todo respeito a ele, tá bom? Um homem de Deus, mas também aí nesse ponto ele deu uma escorregada, tá legal? Minha opinião em relação a isso. Respeito quem pensa o contrário. Fique com Deus, um abraço. Liésio Barbosa falando aqui de Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. Beijão no coração, meu amigo, minha amiga.